Olá, estamos começando a nossa quinta aula do programa de compreensão e interpretação de texto. Então, se você está ligadinho aqui com a gente para aprender um pouquinho mais a compreender e interpretar os textos, com foco aí na, na, na resolução de questões, na resolução de exercícios, isso fará Esse conhecimento fará muito bem para você enquanto estudante, mas também enquanto concurseiro, que vai ter que resolver aí questões de concurso, para você também que vai prestar o Enem, prestar o ENAD, esses conhecimentos que advêm da compreensão leitora, né? Compreensão dos textos, afim, com foco na resolução de questões, eles vão te dar habilidades muito importantes para você passar do nível superficial do texto para o nível mais profundo. Então, compreender um pouco quais são os fatores que te permitem compreender ali o texto de forma integral. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre coerência textual. Não vamos falar sobre todos os fatores que envolvem a coerência, porque são muitos fatores, muito amplos, mas hoje nós vamos começar a falar então sobre coerência textual, ok? Bom, quando você olha para essas duas imagens, o que vem à sua mente? O que vem na sua cabeça? O que você pensa? 1 mais 1, 3. Será? Aparentemente, né, dentro da lógica matemática, 1 mais 1, 3 está incorreto, né? Não tem lógica, não tem coerência você fazer uma soma em que 1 mais 1 dê 3. Concorda comigo? Na outra imagem, você também enxerga alguma coisa ali que não tem muita lógica, pelo menos uma lógica natural do mundo aqui, né? Em que vivemos. Você vê um homem caminhando para um lado, enquanto a sua sombra vai em direção a outro lado. Opa, alguma coisa também irracional, fora de lógica. Muito bem. O que é coerência textual? É muito amplo esse conceito, difícil, né, de nós abrangermos todos os significados presentes aí nessa expressão, mas segundo o dicionário Aurélio, coerência é uma ligação, harmonia entre situações, acontecimentos, ideias, é uma relação harmônica, de conexão, de nexo, de lógica. Sabe quando você ouve, eu gosto sempre de comparar um pouquinho assim a coerência com aquela filarmônica, né, com uma música em todas as notas, elas apresentam uma harmonia gostosa de se ouvir. O que não acontece quando nós estamos aprendendo o instrumento, concorda? Seja um instrumento de sopro, seja um instrumento de corda. Quando nós estamos aprendendo, às vezes dá uma falha ali numa nota e o texto, né, não apresenta aquela harmonia como a que apresenta quando um músico, um músico proficiente está tocando, né? Então, coerência tem a ver com esse nexo, com essa lógica, com essa conexão, com essa relação harmônica. Para entendermos um pouquinho mais sobre isso, dá uma olhadinha aqui nessa charge. E se você precisar de um tempinho a mais para compreender, dá uma pausa agora no vídeo e tenta ler e depreender os sentidos, tanto das palavras do texto verbal, quanto das imagens do texto não verbal. Vamos lá? Bom, vamos entender o que essa charge está dizendo. Lembrando que se você precisa de um pouquinho mais de tempo, o legal é você parar para pensar, dar uma pausa no vídeo aí, tá bom? Bom,
O que que nós enxergamos? Um barco, tá? E nós enxergamos um homem ali numa pequena ilha deserta, só o homem, sozinho, já descalço, com as roupas maltrapilhas, barbas compridas e cabelos denotando que já tá ali há algum tempinho, 3 cocos e um coqueiro e só isso. Mais nada. Quando a gente pensa na situação desse homem, o que que a gente depreende disso? Bom, ele tá ali sozinho, então, obviamente precisando de ajuda e não por livre e espontânea vontade, né? É uma ilha deserta, não se vê nada e de repente você vê um navio se aproximando. Quando você olha para essa cena sem olhar o não verbal, o que que você entende? Opa, a salvação chegou. Porque afinal de contas, só restam 3 cocos. Não sabemos quando novamente aparecerá um socorro. E aí, quando você vai para o texto verbal, você lê assim: viemos te resgatar. O que nós podemos inferir sobre isso? Opa, salvação chegou, claro, venham, nossa, um rosto de felicidade. Mas isso nos surpreende com a resposta do homem, que diz: não, obrigado, aqui é mais seguro. Como que a gente pode compreender esse texto ainda, né? Se isso fosse uma pergunta, se isso fosse uma questão de um concurso, se isso fosse uma questão de uma prova, né? Aparentemente, a fala desse homem é incoerente, porque se ele tá numa ilha sozinho ali, o que ele mais almejaria nessa situação é um resgate. E aí ele recusa o resgate e diz que ali é mais seguro. Como assim mais seguro? Sem comida, possivelmente ali alguns animais marítimos, né? Poderiam atacá-lo e ele diz que ali é mais seguro. O que que torna esse texto aparentemente incoerente? Não tem coerência uma pessoa que está sozinho numa ilha perdido, deserto, não querer ajuda para voltar para o continente. Mas o que que torna esse texto coerente? O que torna esse texto coerente é o que está escrito aqui em cima, ó, como se fosse um título para essa charge. O título é isolamento. E quando nós olhamos para esse título, deixa eu voltar aqui. Isso faz referência a quê? A um conhecimento de mundo que você tem hoje. A situação em que o nosso país vive. Nosso país e nosso mundo, né? Uma situação de pandemia em que a melhor forma de não se contaminar é se manter isolado. Olha que interessante. Se você não olha para essa palavra isolamento, pode parecer muito incoerente o texto. O que torna esse texto coerente, o que torna esse texto lógico, é o conhecimento de mundo que você tem, em que nós estamos vivendo uma situação em que a melhor forma de nos mantermos seguros é nos mantermos isolados da sociedade. Então fica claro então que o rapaz disse que ali é mais seguro, porque se eu for para o navio, eu vou manter contato com outras pessoas e dessa forma posso contrair ali um vírus, né? Especialmente falando desse momento da Covid. Conseguiram entender que a coerência ela depende do conhecimento de mundo que nós temos? Esse é um dos fatores. O termo coerência, de forma geral, ele pode denotar que alguma forma de relação ou unidade do discurso pode ser estabelecida. Então, o que acontece? Se eu falo uma coisa e o meu interlocutor não entende, ou entende outra coisa, ou se eu escrevo algo e o meu interlocutor, ou seja, a pessoa que me lê, ela não entende, nós dizemos que houve incoerência na comunicação, né? O discurso, ele não foi estabelecido com uma relação de unidade, porque, afinal de contas, uma mensagem foi transmitida e devido a um ou mais fatores, ela não foi compreendida da melhor forma possível. Então,
De forma geral, né, nós podemos entender que quando alguém se comunica com outra, mas essa interpreta de forma diferente do objetivo, né, a mensagem, nós temos um texto incoerente. Olha para essa tira aqui, ó. Pois é, doutor, o meu cachorrinho tá muito esquisito. Ele anda sem apetite. E o médico pergunta: ele tem pedigree? E o menino, né? Esqueci o nome desse personagem, gente. Ah, eu esqueci, não é o Cascão. Ai, eu esqueci. E o menino diz assim: não, acho que é verme. Então, o que que denota isso? É o Chico Bento. O que que denota isso? Denota que o Chico Bento não compreendeu o significado da palavra pedigree, né? Quando o médico pergunta ele tem pedigree, o Chico ele entende que pedigree é um tipo de doença, é um tipo de problema. Então, a resposta que o Chico dá ao médico é uma resposta, a princípio, incoerente com a situação de comunicação. Porque o médico perguntou se ele tem o quê? Uma raça, né? Não, o Chico Bento não entendeu o valor semântico dessa palavra, o significado dessa palavra, e por isso ele dá essa resposta incoerente. Mas se você conhece o contexto da história do Chico Bento, né, que é um menino da zona rural, que ele tem uma expressão linguística ali bastante marcada de uma variação linguística ali de quem mora mais no interior, e não só isso, né, de quem tem um pouco menos estudo, então você compreende, o texto se torna coerente devido à característica do personagem e acrescenta, obviamente, essa falta, a princípio, de coerência na resposta do Chico, o humor, né? Então, o texto é uma unidade de sentido no universo da comunicação humana. Se eu digo assim para uma menina, essa menina é uma princesa, será que eu estou dizendo que realmente é uma criança que faz parte da família real? Será que é isso? É filha do rei e da rainha? Será que é isso que eu estou conotando quando eu olho para uma menina e digo, ela é uma princesa? Na grande maioria das situações, quando nós nos referimos a uma menina como, essa menina é uma princesa, eu estou dizendo o quê? O que que eu estou dizendo? Que ela é uma menina que tem características de princesa, que ela é uma menina educada, que ela é uma menina é, que tem um bom comportamento, né? Características das princesas, né? Que são muito bem educadas, que têm um comportamento ali muito bom, né? E associando aí, de repente, as figuras que geralmente representam as princesas, né? Elas são delicadas, elas são muito bonitas. Então, por que que nós entendemos quando nós dizemos para uma criança essa menina é uma princesa? Por que que nós não entendemos ao pé da letra, né, de modo denotativo que eu estou dizendo que essa menina pertence à família real? Porque eu conheço o significado das palavras dentro de um contexto. Conhecer o significado das palavras, né, dos signos, não garante os sentidos. Por exemplo, se eu sei o que é princesa e, né, se eu sei o que é garota, e quando eu associo essas duas palavras no sentido restrito, eu não vou ter uma compreensão exata do que eu estou querendo dizer. Então, eu só consigo compreender o significado da expressão quando nós estamos em situações reais em que o fato é dito. Por exemplo, se eu estou olhando uma menina e ela está sentada relaxadamente, com um comportamento ruim, eu falo, nossa, essa menina é uma princesa mesmo. Perceba, até a entonação muda. Porque aí eu estou usando o quê? Uma ironia, né? Ou se eu digo para essa menina, nossa, essa menina é um anjo de pessoa. Eu não estou associando
a anjo, essa característica angelical a essa menina. Muito pelo contrário, eu estou querendo dizer exatamente o contrário do que eu disse. Então, para um texto ser coerente, não necessariamente você precisa compreender apenas o sentido das palavras, mas você precisa entender os sentidos dentro do contexto de uso da expressão. O texto é uma unidade de sentido, onde tudo o que falamos ou escrevemos tem um sentido em uma situação de interação. E aí, para você que tem dúvida do que é interação, vamos lá. Interação é a ação das pessoas entre si. Interação, ação das pessoas entre si. Uma agindo sobre a outra e com a outra. Tá? Então, nós devemos entender as expressões dentro de um contexto. Bom, vamos dar uma olhadinha nesse texto aqui, que poderia muito bem ser um texto real, ok? Então, nós temos o cabeçalho ali, nome de uma empresa, e eu tenho também uma espécie de carta, né? Espécie de carta que diz assim: prezado senhor ou senhora síndico ou síndica, venho por esta vos comunicar-lhe que nossa empresa é especializada em serviços de pintura de edifícios, residências, salas comerciais com finíssimo acabamento. Nossos funcionários são todos os profissionais treinados em suas funções, com seguro de vida, para oferecer-lhes a nossos clientes profissionalismo, segurança, de quem tem 10 anos de tradição em pinturas. Nós garantimos nossos serviços prestados aos nossos clientes por um período de 5 anos. Responsabilizaremos pelas obrigações trabalhistas e fiscais, de modo em que nosso pessoal que prestará os serviços de mão de obra sob seu comando. A responsabilidade civil, trabalhista e penal de danos pessoais, acidentes de trabalho serão por conta de nossa empresa prestadora de serviços. Faremos o seu orçamento sem compromisso. Consulte-nos pelo telefone 043 33 64 722, falar com o senhor Marcelino, conde empreiteira de mão de obra limitada. Quando eu olho para esse texto, quando você olha esse texto, e se você precisar de mais um tempinho, e eu sugiro fortemente que você faça isso, dá uma pausa no vídeo, releia o texto e tente encontrar o que torna esse texto um pouco estranho numa primeira leitura. Não é um texto muito claro. Aparentemente, para você entender a quem está se referindo, você precisa fazer uma segunda leitura. Entendam, existem muitos fatores que colaboram com a coerência. E um texto que você precisa ler 2, 3 vezes para poder compreender o que está sendo dito, geralmente a esse texto falta coerência. Quando eu leio esse texto, parece que ele está estranho, né? O que nos causa essa estranheza? Uma falta até de nexo, né? Uma falta de lógica. Você consegue depreender? Para um pouquinho, releia o texto. Aparentemente, o uso adequado da gramática, inadequado, né, de uma língua, ele acaba rompendo a unidade de sentido, fazendo com que o texto ele fique meio fragmentado. Você pode perceber no texto anterior que existem algumas frases incompletas, né? Existem algumas expressões que você não sabe se está se referindo ao dono da empresa, ao síndico. E quando isso ocorre, quando essa unidade do texto é rompida, a coerência do texto é quebrado e o nexo, a harmonia entre as partes são destruídos. Então, quando eu digo assim, venho por esta vos comunicar-lhe que nossa empresa é especializada, parece que é estranho, né? Porque na realidade existe uma redundância. Nesse início de texto, ele já deveria dizer: venho por esta, né? Por esta vos comunicar ou comunicar-lhe,
vos comunicar-lhe ficou uma coisa redundante ali. E venho por esta, particularmente eu não gosto dessa expressão, venho por meio desta, mas venho por esta, deveria ser venho através desta, ou venho por meio desta, né? Bom, tem muitos problemas aqui, a gente vê é, erros gramaticais, como o profissionalismo, nós percebemos também problemas de concordância, né? E essas partes, elas tornam o texto desarmonioso. Bom, aí é muito interessante que nós entendamos alguns dos fatores que precisam ser observados quanto à coerência de texto, né? Então, alguns, não são todos, mas alguns. Por exemplo, a adequação linguístico-gramatical é um fator, né? Adequar a linguagem do texto de acordo com o contexto. Então, se o contexto ele te dá mais liberdade de se expressar de uma maneira mais informal, né, ou menos formal, tudo bem. Mas existem algumas situações, como a da empreiteira, né, da carta da empreiteira ao síndico, que exige uma situação mais formal, tá? Então, a inadequação linguística rompe o nexo do texto. Uma outra questão que pode gerar falta de coerência no texto é o conhecimento de mundo do emissor e do receptor quando ele não é compartilhado. Então, quando você fala com alguém que não conhece o contexto, não conhece o assunto, não conhece o tipo de linguagem que você está usando, o texto acaba se tornando incoerente. Então, para ter coerência, precisa haver um compartilhamento de conhecimento de mundo, ou seja, eu preciso dominar o assunto, né? Preciso o tema, a variação linguística do meu interlocutor. Outra coisa, o tipo ou gênero de texto. Existem alguns modelos, alguns tipos ou alguns gêneros textuais que são incompatíveis ao interlocutor. Então, faz parte também da coerência esse tipo de conhecimento, tanto para quem expressa, né, a informação, quanto para quem a recebe. Também outras características, a argumentação, a escolha lexical, a escolha das palavras. Quanto mais estranhas ou mais desconhecidas as palavras do texto forem para o interlocutor, mais difícil ficará a compreensão. A variação linguística. Então, se eu sou, por exemplo, vou pegar uma variação linguística aqui regional, né? Se eu sou do sul do país e tenho muitas expressões marcadas pela regionalização e converso com alguém, com um paulista, ou com um nordestino, pode ser que haja incompreensão também, incoerência, quando um não conhece a variação linguística do outro. E a intertextualidade, que é essa relação entre os textos. Então, a gente vai apontar algumas aqui, não todas essas características, nós vamos deixar para uma outra aula as outras características, a fim de que essa aula não fique muito extensa. Mas vamos lá. O que você vê aí? Quando você olha para essas imagens, obviamente que você consegue, espero que sim, que você consiga identificar a imagem original, né? Consegue, né? Bom, a imagem original é essa daqui, a segunda, né? Da Mona Lisa. E esse é uma pintura que foi muito, muito, muito copiada, parodiada, parafraseada, né, por ser algo muito conhecido. Então a gente tem aqui a Mona Lisa original, aqui a gente tem uma Mona Lisa do Champ, que foi um artista, um artista ali do modernismo, né, da vanguarda europeia, que fez uma crítica à Mona Lisa através dessa paródia, né, que ele fez colocando bigodinhos e barba aí na Mona Lisa. Mas nós temos também a de Maurício de Souza, né, em que Maurício ele insere a Mônica
né? Num contexto bastante semelhante ao da Mona Lisa. E por fim, aqui a gente tem um artista que fez muita propaganda de um produto aí, também numa posição muito semelhante à Mona Lisa original. Então, intertextualidade, como o próprio nome já diz, indica a interrelação entre os textos. É quando um texto estabelece algum tipo de referência a um texto já feito, né? Bom, aqui a gente tem uma imagem, tá? E quando você olha para essa imagem, você consegue estabelecer uma inferência a respeito de outra imagem muito conhecida? Se você não consegue estabelecer essa relação, para você, esse texto pode parecer incoerente. Porque você olha, mas o que esses quatro estão fazendo aí? Um de terno branco, um de terno preto, uma criança ali descalça, outra de roupa azul. Mas aparentemente não parece sem sentido? Agora, se o teu conhecimento de mundo te permite estabelecer relação com outro texto, com o texto original, aí nós podemos dizer que o texto é coerente para você. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Olha só. Essa foi uma foto também muito conhecida e muito parodiada também atualmente. Então perceba o mesmo ambiente, personagens, né, diferentes. Esse daqui é do Maurício de Souza, aquele ali é dos Simpsons, né? Esse daqui é da Turma da Mônica Jovem. Conseguiu estabelecer relação? Essa é a foto original. Bom, essa é uma das imagens históricas e muito conhecidas no mundo todo. É uma foto muito famosa dos Beatles atravessando a rua Abbey, em Londres. E essa foto ela foi utilizada como capa do livro Abbey Road, em 1969. E essa foto se tornou muito conhecida. Existem lendas, existem mitos a respeito dessa foto, que não cabe a nós discutirmos nessa aula, mas foi muito parodiada. Então, quando eu te mostrei essas outras imagens, o que acontece? Se você não tem o conhecimento do significado dessa foto, pode ser que você não a entenda, né? Então, essa é uma das fotos realmente mais famosas da história, ela é muito parodiada, também muito homenageada, né? Por qualquer pessoa que goste, né? Que é fã dos Beatles. Bom, dá uma olhadinha nessa outra imagem. Novamente, essa imagem não fará muito sentido para você se você não conhecer a obra original. Olha essa. Tá vendo? Olha essa. Perceba que o fundo da imagem é o mesmo, né? O contexto ali, mas os personagens mudam, olha só. Essa também é uma das fotos mais parodiadas, mais copiadas com essas mudanças aí que nós temos na realidade. E se você não conhece a original, talvez também não faça muito sentido para você. Essa é a imagem original. Não original, né, gente? Porque devido à luz, ao reflexo, o tratamento da imagem, nem sempre ela fica exatamente como a original. Mas, enfim, foi Edvard Munch, né? Um escritor norueguês do expressionismo, na literatura e arte expressionista, pintou. E essa imagem ela reflete a angústia, né, o vazio existencial, o desespero de alguém. Quando você conhece esse contexto, aí fica mais fácil de entender os contextos em que elas foram usadas, né? Então dá uma olhada aqui, ó. O desespero, né? A angústia, o medo às vezes desses outros personagens aqui. Ok? Bom, vamos fazer um teste então sobre coerência. Eu vou ler um texto para vocês. O texto se chama Canção do Exílio Facilitada.
tá? E aí eu quero que você pare para pensar um pouquinho o que, o que sentidos esse texto evocam em você, tá bom? Então vamos lá. Canção do Exílio Facilitada. Lá, sabiá, papá, mamá, sofá, sinhá, cá, ba. E aí? Será que esse poema do José Paulo Paes, o que ele te fez? O que você sente quando você lê esse poema? Nada? Ai, professora, não senti nada. Nada. Não, não causou nenhum tipo de reação em mim. Ah, professora, eu gostei. Gostei desse texto. Gostei. Eu não entendi muito bem, mas eu gostei. Achei interessante. Ah, professora, gostei e entendi. Entendi perfeitamente. Gosto e entendo muito bem. Ou não entendi nada. Não entendi nada. Para mim não fez nenhum sentido esse texto. Se para você esse texto não faz nenhum sentido, ou se ele não te evoca nenhum tipo de reação, você lê e fala, possivelmente ele não faça coerência. E possivelmente ele não faz coerência porque você não conhece a que outro texto ele se refere. Se você gostou e entendeu esse texto, você estabeleceu a relação com o texto original. Bom, esse texto aqui, Canção do Exílio Facilitada, estabelece intertextualidade com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. A Canção do Exílio do Gonçalves Dias foi escrita no momento em que esse poeta ele estava em Portugal, ele estava estudando lá e com saudades do Brasil. Daí ele escreve esse texto, né, maravilhoso, ufanista, que exalta o Brasil, né, o seu país natal. E ele diz assim: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossas flores têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite. Cismar, né, gente, é pensar. Pensar ali sozinho, tá inculcado com alguma coisa. Então diz assim: em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Lá onde? Toda vez que o poeta se refere a lá, ele está falando do Brasil, porque na realidade ele está em Portugal. Então, cá ou aqui é Portugal. Lá, Brasil. Então ele diz: olha, em cismar sozinho à noite, pensando sozinho, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem primores que tais não encontro eu cá ou aqui em Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vixe as palmeiras onde canta o sabiá. Então fica muito claro, muito evidente que Gonçalves Dias está com saudade do Brasil e que ele exalta a sua pátria, dizendo, né, que os pássaros que gorjeiam em Portugal não são os mesmos pássaros, que os pássaros que gorjeiam no Brasil são muito melhores, eles cantam muito mais bonito, que o céu do Brasil tem mais estrelas que o céu de Portugal, que as nossas várzeas têm mais flores, que as nossas flores têm mais vida, que a nossa vida tem mais amores. Então ele faz realmente um poema de exaltação, e quem conhece o contexto em que ele escreveu, né, esse texto, o contexto do romantismo brasileiro, vai conseguir compreender. Bom, e aí quando eu volto na Canção do Exílio, aí eu entendo. José Paulo Paes, né, anos depois, quase um século depois, ele escreve assim, ó: lá, sabiá, papá, mamá, sofá, sinhá, ó, só coisa boa, né? Cá, ba. Então fica muito claro também que lá, em algum lugar, é muito melhor do que aqui, né? Do que cá.
Então, esse teste de coerência, ele mostra que o quê? Que dependendo do conhecimento de mundo que você tem, dependendo do conhecimento de mundo que é compartilhado entre poeta e leitor, a interpretação acontece. Mas para quem nunca leu o poema de Gonçalves Dias, que é o poema original, aparentemente o texto, né, de mesmo nome, Canção do Exílio Facilitada, de José Paulo Paes, não tem muito sentido, não tem muito nexo, não tem muito significado. Bom, para encerrarmos aí a nossa aula, eu vou trazer um texto para nós analisarmos agora, mais um texto, tá? Então, veja, nós já vimos que a adequação gramatical ela é importante para que os sentidos se completem, né? Quando nós vimos lá aquele texto da empreiteira, nós já vimos que ter o mesmo conhecimento de mundo e conseguir estabelecer relações de intertextualidades também nos ajudam a manter a coerência do texto. E agora nós vamos ver mais um ponto importante. Então, de novo, pausa o teu vídeo, leia esse texto 1, 2, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias, porque esse texto apresenta informações incoerentes. E eu quero que você identifique. Vamos lá? Dá uma pausa aí, leia o texto e depois volte com a gente. Muito bem. Vamos fazer a leitura? E aí eu quero que você me diga se você entendeu realmente o texto e entendeu onde existe falha de coerência. João Carlos vivia em uma pequena casa construída no alto de uma colina árida, cuja frente dava para o leste. Desde o pé da colina se espalhava em todas as direções até o horizonte uma planície coberta de areia. Na noite em que completava 30 anos, João, sentado nos degraus da escada, colocada à frente de sua casa, olhava o sol poente e observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. De repente, viu um cavalo que descia para sua casa. As árvores e as folhagens não lhe permitiam ver distintamente. Entretanto, observou que o cavalo era manco. Ao olhar mais de perto, verificou que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. E em todo esse tempo não havia dado sinal de vida. Guilherme, ao ver seu pai, desmontou imediatamente, correu até ele e, lançando-se nos seus braços, começou a chorar. Se eu perguntasse para você se esse texto tem coerência não, se esse texto tem coesão, possivelmente você diria que sim. Professor, esse texto tem coesão, ele é bem organizado, ele tem os conectivos que ligam, né? Uma palavra a outra, uma frase a outra, uma oração, né? Então, ele é coeso. Porque eu não cheguei a mencionar, numa próxima aula nós vamos mencionar a relação que existe entre a falta de coesão e a falta de coerência, que a falta de coesão pode gerar a falta de coerência, tá? Como no primeiro texto lá, no texto da empreiteira, tá? Bom, mas esse texto, apesar de ter coesão, ele não tem coerência. E isso se deve ao conhecimento semântico que nós temos, à realidade. Né? Esse texto apresenta uma série de incoerências em níveis semânticos que contraria o conhecimento de mundo geral, o conhecimento que nós temos da realidade. Não é fácil imaginarmos uma situação como a que nós lemos de forma que o texto seja coerente. Posso dizer que é impossível a realidade humana. E se você não conseguiu identificar essa falta de lógica, volta no texto de novo, volta o vídeo, tá? Vou até voltar aqui, ó. Dá uma pausinha aí, releia o texto e tenta encontrar quais são os aspectos em que falta lógica total no texto. Ele não é verossímil, ele não tem nenhuma relação com a realidade. Bom, eu anotei algumas falhas de coerência aqui. Continua comigo, olha só. Vamos fazer uma nova leitura
E será que você encontrou alguma incoerência ainda aqui no texto? Você encontrou todas essas? Mais do que estas? Vamos tentar, vamos reler e vamos identificar então essas incoerências lógicas, semânticas, né, de significado. O texto diz que João vivia numa pequena casa construída no alto de uma colina, no alto de uma montanha. E era uma colina árida. À frente da casa de João, o texto diz que dava para o leste. E também ele relata na descrição que desde o pé da colina se espalhava em todas as direções, até o horizonte, até o fim do horizonte, onde ele conseguia enxergar uma planície coberta de areia. Tá? Então agora ele diz que a planície, né, desde ali do pé da montanha até o infinito, onde ele enxergava era areia. Aí ele continua dizendo que na noite em que ele completava 30 anos, ele estava sentado nos degraus da escada colocada à frente de sua casa e ele olhava o sol poente. Aqui a gente já começa, e o texto já nos dá assim um estranhamento muito grande, porque anteriormente ele disse o quê? Que era noite, que era noite. Na noite em que ele completava 30 anos, ele estava sentado nos degraus. E aqui um pouquinho mais para frente, sem ele dizer que foi dormir e acordou no outro dia, que já estava... Não, ele já disse que olhava o sol e que o sol era poente, já estava se pondo. E observava como a sua... Ah, tá, outra coisa, né? O sol era poente. Então, como se ele estava na frente da casa, ele estava olhando o sol poente, se ele disse que a frente da sua casa dava para o leste? E se o sol se põe na direção oeste? Olha as incoerências que a gente vai encontrando no texto. Talvez você nem tenha percebido todas elas. E ele continua dizendo que observava como a sua sombra ia diminuindo no caminho coberto de grama. Bom, aqui ele falou que estava sol, né? Mas anteriormente ele tinha dito que era noite. E agora ele fala que o caminho é coberto de grama, sendo que um pouquinho antes ele tinha dito que era uma planície que ia até o infinito coberta de areia. Ou seja, falta lógica. Ele diz uma coisa e não confirma aquilo que ele diz um pouquinho mais adiante no texto. De repente viu um cavalo que descia para sua casa. Como que o cavalo descia para casa se ele morava lá no pico da montanha, numa colina alta? Bom, ele continua que as árvores e as folhagens não lhe permitiam ver distintamente, entretanto observou que o cavalo era manco. Aqui também já a gente poderia ter grifado como uma incoerência. Se ele não consegue ver distintamente devido a essas árvores e folhagens, ele conseguiu observar que era um cavalo manco ainda. E quando ele olha mais de perto, ele verifica que o visitante era seu filho Guilherme, que há 20 anos tinha partido para alistar-se no exército. Olha a incoerência novamente. Quando um rapaz vai se alistar no exército, ele se alista quando ele completa 18 anos. Se faz 20 anos que o filho dele saiu para se alistar no exército, no mínimo o filho precisa ter aí quantos anos? Faz a conta, 38. Mas anteriormente, João, o pai, disse que estava completando 30 anos naquela noite. Olha que texto incoerente, né? E ele diz que em todo aquele tempo, né, o Guilherme não tinha dado sinal de vida, e aí termina falando que Guilherme, quando viu o pai, correu até ele, lançou-se nos seus braços, começou a chorar. Mas perceba, você conseguiu perceber isso na primeira leitura do texto? Se essa fosse uma questão discursiva, em que você tivesse que apontar as incoerências no texto, você saberia, você acertaria essa questão? Então, finalizando, vamos finalizar com um teste dos seus, para você testar os seus conhecimentos sobre o que você aprendeu sobre a importância da coerência textual. Vamos lá? A construção textual deve ser a construção. Então, aqui você vai ler, né, 3 afirmações. Eu tive que dar uma adaptada nessa questão, senão não ia caber no slide. Então, você vai ler essas afirmações e você vai dizer o que está correto, o que se pode afirmar dessas 3 afirmações que se faz. Então, vamos lá. A construção textual deve ser a construção de um todo compreensível aos olhos do leitor. A coerência textual é o instrumento
que o autor vai usar para conseguir encaixar as peças do texto e dar um sentido completo a ele? A coerência textual é o atributo responsável pelo estabelecimento do sentido produzido pelos leitores no ato da leitura? Deve encontrar-se tanto em quem escreve quanto em quem lê. Em outras palavras, ela deve desenvolver-se na ligação autor-leitor-texto durante o ato de leitura? E 3, a coerência é o resultado da não contradição entre as partes do texto e do texto com relação ao mundo. Ela é também auxiliada pela coesão textual, isso é, a compreensão de um texto é melhor capturada com auxílio de conectivos, preposições, entre outros. Dá um tempinho, pausa o texto e verifica quais dessas afirmações são verdadeiras. Vai lá, 1 minutinho para você responder essa questão. E se você respondeu que as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas, você acertou, tá? A construção do texto, ela precisa ser a construção de um todo compreensível, quando o leitor lê e entende. E olha, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Eu tenho muitos alunos que quando eu leio a redação e eu aponto alguma incoerência, eu falo, olha, esse texto está faltando coerência. O aluno fala para mim, professora, mas eu quis dizer que... Então, é muito importante fazer essa ressalva, não é o que o autor quis dizer, é o que ele disse. Então, não adianta você escrever um texto incoerente, depois você dizer para o seu professor ou para a banca, ah, mas eu quis dizer outra coisa, porque você não disse, tá? Então, o teu texto precisa ser revisado a fim de que fique compreensível para o leitor. Você precisa encaixar as peças do texto para que ele tenha um sentido completo para quem vai ler o seu texto. Tudo bem? Fechou? Então, tá correto. A coerência textual é um atributo responsável pelo estabelecimento do sentido produzido pelos leitores na leitura? Exatamente. Tanto quem escreve quanto quem lê, né, precisa compreender aquilo, a informação de forma compartilhada. Correto também. E a coerência tem total relação pela coesão textual, né? A coesão textual, ela facilita a interpretação de textos. Eu não posso dizer que um texto que não tenha coesão textual, ele não seja, em hipótese alguma, coerente. Porque na próxima aula eu vou trazer uns textos para vocês que eles não têm coerência, mas eles não têm coerência de propósito. São textos literários escritos com um propósito, tá? Mas na maior parte das situações, quando um texto tem falha de coesão, ele causa também uma falha na coerência textual. Portanto, afirmativas 1, 2 e 3 corretas. Eu espero que você tenha gostado da aula, eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais sobre coerência. Nós teremos uma aula de continuação desse conteúdo, então fica ligadinho aqui. Eu vou propor alguns exercícios para vocês realizarem e nós vamos fazer uma aula de devolutiva, de feedback desses exercícios, só respondendo exercícios de coerência, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula, não perca!